Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, rogamos que a Tua presença, Senhor, seja sobre esta casa de amor, que Teus benfeitores amigos aqui possam comungar conosco desse banquete celestial, que são, Senhor, os Teus ensinamentos e o Teu amor, e que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos despir nossas consciências de todo preconceito, opinião, que possamos despir, Senhor, nossas emoções negativas e permitir, Senhor, que Tu possas entrar no mais profundo do nosso ser, nos recônditos mais profundos do nosso eu espiritual. E lá, Senhor Jesus Cristo, fazer germinar a semente sagrada e santa, colocada pelo nosso Pai Criador, possa fazer acender-se a luz que dormita dentro de nós, que possamos, Cristo Jesus, aceitar, compreender e praticar os Teus ensinamentos, e assim, Senhor, matando o homem velho, egoísta, preconceituoso, repletos de medos, e renascer o ser espiritual, obediente, submisso às leis sagradas do Criador, sem questioná-las, mas buscando vivenciá-la na simplicidade e na prática da fraternidade, do amor. Abençoe, Senhor, os lares, famílias e familiares aqui representados. Em cada lar, Senhor, estenda nesse instante santo e sagrado a luz do Teu amor, dissipando as trevas das influências, os vícios, as brigas, as discórdias, as obsessões que transformam-se em simbioses de escravização mental, emocional, ajudando o Senhor a cada um a vencer as enfermidades morais, espirituais, as físicas. Abençoe aqueles que não conseguiram vencer as intempéries da matéria, que não conseguiram, Senhor, desprender-se dos compromissos materiais ou das desculpas, das preguiças espirituais, e aqui não conseguiram vir, Senhor. Abençoe-os. Abençoe, Senhor, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos do Teus servos, aprendizes do Teu Evangelho Santo, que possamos, Senhor, refletir a Tua imagem e fazer a Tua vontade. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também, Senhor, um medicamento santo, sagrado, impregnando nele as substâncias mais puras das Tuas energias. Abençoe todos aqueles que de alguma forma participou que este alimento chegasse até a nós. Estendei Tuas mãos santas neste caderno de amor, Senhor. E cada nome que aqui se encontra, Senhor, lar, famílias, familiares, possam receber nesse instante a visita de um anjo amigo, a fortalecê-los, a dissipar, Senhor, as trevas da ignorância, dos vícios, e assim dar força, levantá-los, para que possam caminhar em rumo a uma religião, a que acreditarem, mas aquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna, Senhor. Abençoe, Jesus Cristo, estas águas em cada recipiente, e que transforme, Senhor, esta simples água no remédio mais puro, mais sublime, que ao ingerir ou passar em suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrar a cura, a melhora, o alívio, o fortalecimento das enfermidades e doenças físicas e espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Cristo, estendei Tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mau erro,
lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos, credos, diferentes e diversos do nosso. Possam, Senhor, ser envolvidos na luz do teu amor e que possamos unirmos-nos na prática da caridade e na vivência da fraternidade universal, do amor crístico, e assim sermos uma grandiosa família universal. Abençoe nosso país querido, essa nação que tem, Senhor, como finalidade o Evangelho Sagrado de levar a humanidade à fraternidade santa, Senhor, através do Espiritismo cristão. Abençoai nossos governantes sérios. Que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras sobre esta casa, Senhor, sobre esta nação, sobre o lar, a família, os familiares de todos desta nação. E assim, Senhor Jesus, possamos, sobre a luz do amor e do teu Evangelho, praticar a benevolência mútua e a verdade eterna. Estendei, Senhor, sobre a humanidade essa luz sagrada do teu amor. E lá, Senhor, em cada coração, em cada país, em cada família, onde houver as guerras, as trevas, os conflitos bélicos, que um anjo amigo possa descer e pacificar, Senhor, o coração na individualidade, a família e a nação, Senhor, principalmente os governantes. Que a paz há de reinar sobre o planeta Terra. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Que Jesus Cristo nos abençoe nessa noite maravilhosa. E que a gente possa sempre despertar para a grande necessidade da religiosidade. Nós sabemos que não é de agora, mas um grande movimento das trevas, das forças negativas, dos anticristos, para que a gente fique preocupado com as coisas da matéria e não tenha tempo para Deus. Não tenha disposição de ir a um templo, a uma casa religiosa, principalmente nas casas religiosas que professam as verdades de Jesus Cristo. Alguns buscam até os templos religiosos, onde prometem os milagres rápidos, as curas milagrosas, o enriquecimento sem muito esforço, não é? É o chamado ouro de tolo, né? E essas casas religiosas até recebem um montante maior de frequentadores. Então, assim, nós estamos passando por momentos muito delicados, onde há uma necessidade muito grande de que a gente faça se encontrar com o Criador nos propósitos mais sinceros do nosso coração. Aqueles que assim não portarem sofrerão grandes consequências, já estão sofrendo. Basta olhar aí a quantidade de medicamentos, principalmente controladores e inibidores das emoções, dos pensamentos, não é? Basta ver a quantidade de medicamentos, principalmente no nosso país. Nosso país ele é campeão de ansiedade. Interessante, né? Um país continental como o nosso, né? Se vivêssemos naqueles países desse tamanhozinho, onde habita ali 500 milhões, 1 milhão de habitantes, aí tudo bem. Né? O convívio direto com pessoas poderia criar essa ansiedade. Mas nós vivemos num país continental, onde cada setor tem muitas praças. Temos muito lugar de acerenar nossas energias. Só que não fazemos. Não é? Só que não fazemos. Nós ficamos preocupados e cada dia mais ansiosos pelo dia de amanhã e preocupados com as coisas da matéria, reclamando das coisas do passado. Isso é tão interessante que muitas vezes pessoas me encontram que vêm na nossa casa, tem um hábito de vir, se não semanalmente, mas esporadicamente, aí me encontra. Hoje mesmo encontrei uma senhora que ela disse, olha, eu não estou indo lá porque eu não estou tendo tempo, não estou tendo forças, eu estou fraca e eu não consigo. Ela mora 2 quarteirões daqui.
E aí ela estava a 4 quarteirão da casa dela, caminhando. E ela, eu vou lá em Senador Canedo, porque eu tenho que ir lá resolver um negócio no meu cartão de crédito. Ah, tá. Em Senador Canedo, vai a pé daqui até lá na avenida principal, pegar o ônibus do Senador Canedo, vai lá no Senador, desce no Senador, vai no banco, vai, agita umas comprinhas lá, volta para casa, para lá em cima, e vem a pé até a casa dela, mas da casa dela aqui não tem forças nem energias para vir. O saco da desculpa nosso está muito cheio. Se a gente não despertar, não acordar, as consequências serão inevitáveis. Todos nós temos preocupações, ocupações com o cotidiano e prover a nossa vida material. Mas nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais. E é esse ser espiritual que está nesse corpo físico é que rege tudo. Não é esse corpo físico que rege nosso espírito e rege tudo, não. A linha da loucura e da razão é muito fina. A linha do equilíbrio emocional, da paz sentimental e do ódio é muito tênua. Ela é uma fumacinha. Basta um soprinho que a gente fala que ama uma pessoa, a gente já passa a odiá-la. Basta um menor paralelo que nós falamos que damos a vida para uma pessoa, que ela é a nossa razão de nossa existência, que nós já planejamos a morte dela. Já desejamos, se não planejamos fisicamente, planejamos aqui, ó. Ah, essa pessoa podia morrer. Nossa, eu odeio ela. E um dia anterior estava dizendo que amava. Então, por quê? Porque nós não estamos compreendendo o sentido real da nossa existência. E para que a gente entenda esse sentido real da nossa existência, nós temos que encontrar esse compromisso, essa união com o Pai, com o Criador. E não há outra forma de encontrar, seja frequentando um templo religioso, de acordo com a nossa vontade pessoal, necessidade espiritual, não é? Onde assemelha-se ao nosso entendimento, a nossa necessidade, não é? A nossa necessidade de crescimento espiritual, muitas vezes não é a vontade, não. Porque muitos têm vontade, eu conheço muitos irmãos que frequentam algumas religiões, onde toma cachaça, onde fuma os charutos, e faz aquelas manifestações de vício, dizendo que é uma prática religiosa. Não, é uma prática material com uma prática religiosa. Não é? É o primeiro estágio de algumas pessoas que ainda não conseguiram largar os vícios. Aí une o vício com a religião. É certo ou errado? Para mim é errado, que estou numa condição diferente. Mas para quem está praticando, se ele está achando que está fazendo bom para ele é certo. Só que para mim não consigo compreender e nem viver essa forma de estágio. Então cada um tem que buscar aquilo que a sua alma já assemelha e assimila-se e tem a necessidade. E uma das práticas melhor que nós temos para conhecermos é a benevolência, é a caridade, é a fraternidade. E é a beneficência, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. E é o tema da nossa companheira irmã Carla hoje, que hoje o salão é dela, e eu vou entregar para ela explanar para nós essa bela mensagem aí. Deus a abençoe, né? Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus Cristo esteja junto de nós e que nos ajude a despertar as nossas consciências para mais esta noite de aprendizado, de evangelização das nossas almas, e que nós possamos estar com os corações abertos para receber essa luz bendita de Jesus, que é a sua palavra, a tua verdade e o teu amor. O nosso estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita a beneficência. No item 15. Meus caros amigos, a cada dia ouço dentre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E a cada dia vos vejo faltar com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos colocais como juízes, muitas vezes severos, sem vos perguntar se ficariais satisfeitos se fizessem o mesmo convosco.
A indulgência também não é caridade? Vós que podeis fazer apenas a caridade indulgente, fazei pelo menos essa, mas fazei-a sem limitações. Em relação à caridade material, vou-lhes contar uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus tinha dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em sacos separados, cada uma de suas boas ações, e quando de sua morte serão pesados os 2 sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora final, Deus fez com que trouxessem os 2 sacos. Um estava pesado, grande, bem cheio. Nele ressoava o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que podiam-se ver as poucas moedas que tinha. Cada um daqueles homens reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro. Posso reconhecê-lo. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Não tinha quase nada para repartir. Mas que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: tu deste muito, é verdade, mas deste por exibicionismo e vaidade, e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e ainda que doando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito, que a esmola ainda te seja contada como alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste pouco, meu amigo, mas cada uma destas moedas que estão nesta balança representam uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que é melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que a levariam em conta. Foste indulgente e não julgaste teu semelhante. Pelo contrário, desculpaste-o em todas suas ações. Passa à direita e vai receber tua recompensa. Olha que linda mensagem de um espírito protetor de Lyon, 1861. Muitas vezes nós falamos que não temos condições financeiras de praticar a caridade, de auxiliar de alguma forma os nossos irmãos. Hoje eu gostaria de trazer um pouquinho mais profundidade sobre a caridade. Tentar tocar um pouco mais os nossos corações em relação à caridade. Tentar compreender um pouco mais dessa caridade. Sabemos, é claro, que a caridade material, o auxílio material é divino, é muito bem-vindo. Basta a gente perguntar àqueles a quem a gente auxilia, a quem recebe esse auxílio. Com certeza vão bendizer, vão agradecer, porque alivia as suas dores, alivia as suas necessidades, o seu sofrimento. Mas não basta somente esta caridade material. Quero relembrar a todos nós uma carta muito linda, que acredito que todos nós conhecemos, do nosso irmão Paulo de Tarso. É a primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala da necessidade da caridade. Então ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o metal que soa o sino que tinha. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o amor é o que dá alma para tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos. Todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. É o amor que vai fazer movimentar esta caridade. Então não adianta a gente ter conhecimentos, conseguir falar com todos, mas se não vir de dentro, não vir da alma, esse amor, essa caridade, elevando esse irmão que tantas vezes necessita de uma palavra amiga, de ser ouvido, de nada vai adiantar, de nada vai servir. E ele continua: ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, que eu tivesse a completa, a perfeita ciência de todas as coisas e tivesse toda a fé possível capaz de transportar as montanhas, sem a caridade eu nada serei. Então de que adianta nós termos todo esse conhecimento que Deus permite que nós tenhamos, se nós não utilizarmos esse conhecimento que nós já temos? Cada um
dentro das suas condições, a sabedoria, o conhecimento, se nós não a utilizarmos para o bem do próximo, de nada vai adiantar. Nada nós seremos. Seremos simplesmente um alto-falante, sem tocar os corações dos nossos semelhantes. E ele continua, e ainda assim, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Então aqui ele mostra que a caridade é necessário que venha do fundo da nossa alma, que tenha uma boa intenção. E essa intenção, ela vem do nosso coração. A verdadeira intenção de auxílio, de amparar, de amar, de perdoar. Isso nos faz lembrar também a passagem linda que corrobora essa história do outro mundo, dessa nossa lição, do óbolo da viúva. Jesus, estando sentado de frente ao gasofilácio no templo, observava como as pessoas ricas, todas aquelas pessoas, depositavam esse dinheiro, essas moedas, nessas ofertas, nesse gasofilácio. Estava com seus apóstolos ali, seus discípulos. E chega uma viúva com apenas 2 moedas e lá deposita somente essas 2 moedas. E Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz: em verdade eu vos digo que esta viúva doou muito mais que todos os outros que depositaram no gasofilácio, porque ela deu da sua penúria, da sua indigência, tudo aquilo que lhe restava para viver, enquanto os outros doaram da sua abundância, para poder figurar para todos que ali estavam vendo, que estavam doando. Então a intenção de todos os outros que eram ricos, figuras notórias da época, era para poder mostrar o quanto estava doando, o quanto eram generosos. Mas aquela viúva, tirando aquelas 2 moedas que iria faltar para ela, mas ela ainda assim, com uma boa intenção do seu coração, com amor, com caridade, ela ainda conseguiu pensar e refletir, mesmo com pouco, ela poderia auxiliar algum irmão necessitado, assim como ela. Então é importante que nós tenhamos em nossos corações essa informação, essa certeza, essa verdade de Jesus Cristo que nos traz. Quando nós ofertamos algo, para nós que já somos tocados pelo Consolador prometido, que ele venha de fato de dentro dos nossos corações, que possam elevar essa intenção, esse sentimento de auxílio, de amor ao nosso Pai Celestial, que nos ampare e nos auxilia para poder tocar no coração do outro. Somente o amor, que é a única força que confere a eternidade dos nossos atos, das nossas palavras. Se nós não trabalharmos a caridade com amor, cedo ou tarde ela vai se dissipar, tanto nas palavras quanto nas ações. Mas com amor, com fraternidade, com carinho, ela vai se perpetuar eternamente. Somente essa força bendita do amor que confere essa eternidade para todos os nossos atos. O nosso irmão Humberto de Campos traz no livro Contos desta e d'outra vida, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, uma passagem muito bonita de um dos apóstolos de Jesus, Simão Pedro. Ele conta o seguinte, que certa feita, os apóstolos, junto com Jesus Cristo, que ainda estava manifesto, junto a nós, junto a eles, naquele momento, estavam em torno de 20 dias, 3 semanas, junto à multidão necessitada e sofrida. Então, mergulhados, imersos nessa gente tão necessitada. E trabalhando essa caridade, trabalhando o amor, depois desses 20 dias, Pedro, já muito cansado, ele resolve se retirar um pouco daquela multidão, daquele turbilhão de necessitados, afastou-se um pouco para meditar. E lá, pensando, meditando, Cristo vai até ele e chega
Pedro, que fazes? Ele responde: estou pensando, Senhor. E Jesus Cristo pergunta: estás triste? E ele responde: muito triste, mestre. Por quê? Chamam-me de ladrão. E Cristo fala: mas se a tua consciência não te acusa, por que tem isso? Por que preocupar? Não é mesmo? Se alguém fala algo, alguma maledicência, alguma calúnia de nós, se nós não estamos praticando aquilo, se a nossa consciência está tranquila, se não nos acusa, por quê preocupar? Por que ficar cabisbaixo? Por que sofrer? Remoer essa situação? E ali ele vai conversar com Cristo, discorrer toda a sua insatisfação, todo o seu sofrimento, a sua tristeza. E ele fala o seguinte: Senhor, nesses 20 dias, nessas 3 semanas que nós estamos trabalhando, em nome do amor, assim como o Senhor tem nos ensinado, por mais que eu faça, por mais que auxilie, alimente os famintos, limpe as feridas, acolha todos aqueles necessitados, vez ou outra, vem algumas pessoas com ingratidão, me recebe com ingratidão, com calúnias, com sarcasmo, com difamação. Agora há pouco mesmo, falaram que eu estava surrupiando os mantos que nosso irmão Carpo, o romano, que resolveu nos auxiliar, trouxe para ser distribuído. Falaram que eu peguei a maioria para mim e que estava enganando os pobres, os necessitados, doando somente pouquíssimos mantos. Isso me entristeceu. E Jesus, conversando com ele, faz uma pergunta: o que tens ofertado, o que tens doado, Pedro? E ele diz: moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo e peixe. É isso, Senhor, que nós estamos ofertando aos necessitados. E Cristo fala: de onde vêm as moedas? De Joana, a esposa de Cusa. E as túnicas? De Zobalã, o curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo Romano, o romano que nos ampara. E o trigo? Da seara de Zaqueu, que nos oferta. E os ungüentos? Da casa de Zebedeu, que os fabrica. E os peixes? Da nossa pesca, Senhor. Da nossa pesca. Então, Pedro, ele sem entender, pergunta para Jesus: mestre, o que eu devo entender com isso tudo? E Cristo fala: Pedro, você deve entender que tudo que você doou, que você ofertou, auxiliou esses irmãos, antes foi ofertado a você, ofertado a nós, para distribuir aos necessitados, para redistribuir aos necessitados. A providência divina, nosso Pai misericordioso, ele conjuga todos os esforços, todos os movimentos, todas as condições para que esses elementos, esses materiais, possam chegar às nossas mãos, às mãos daqueles que já estão tocados pelo amor, pela prática da caridade, da benevolência, da beneficência, e redistribuir aos irmãos necessitados. Então, nada que foi ofertado veio de você e nenhum de nós. Veio de Deus, nosso Pai. Porque nós não podemos ofertar aquilo que nós não temos. E nesse momento, Pedro tem um choque de realidade. Porque até então ele pensava que era ele que estava, que vinha dele tudo isso que ele estava distribuindo. Ele começa a compreender que aqueles necessitados, que aquilo que eles recebiam, não vinham de fato dele. Era um empréstimo que Deus tinha dado. Só abrindo um parêntese, eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar de São Vicente de Paulo, que é chamado de apóstolo da caridade, que durante a sua última existência terrena, ele praticou a caridade no mais alto grau de benevolência, de beneficência. É tanto que existe um trabalho muito bonito dos vicentinos para acolher, que acolhe os idosos, os necessitados, até hoje. E uma certa feita, junto às irmãs de caridades que abraçaram ali o seu ideal, o seu propósito de auxílio, estavam distribuindo alimentos, sopa, distribuindo esses alimentos para aqueles que estavam famintos e iam buscar essa ajuda, essa contribuição.
E ele de longe observando que muitos reclamavam da sopa, que estava ruim, e várias reclamações, estavam muito insatisfeitos. E muitas dessas irmãs estavam também insatisfeitas com as reclamações. E ele chegou junto delas e falou assim: minhas irmãs, tenhamos carinho e paciência com os hóspedes de Jesus, porque eles são muito exigentes. Tenhamos carinho e paciência com os hóspedes de Jesus, porque são muito impacientes. E de fato, esses irmãos necessitados, muitos deles são impacientes, muitos deles reclamam, muitos não conseguem ainda compreender o que é a gratidão, pelo sofrimento que traz. Então nós que já somos tocados pelo Espiritismo, tocados pelo Consolador prometido, se nós temos o direito, não é de reclamar, nós temos o direito de compreender esses irmãos necessitados. Porque eles são hóspedes de Jesus. É Jesus que traz, que envia esses irmãos até nós, para que nós possamos auxiliar, nós possamos cuidar com paciência e amor e carinho desses irmãos. E nesse choque de realidade, Pedro, ouvindo Cristo falar que ele não havia doado nada que vinha dele, só tinha distribuído aquilo que tinha chegado às suas mãos, ele começa a refletir melhor sobre isso. E Cristo continua sua conversa com ele e fala o seguinte: a única coisa que nós podemos, Pedro, doar é aquilo que vem de nós. É a única dádiva que nós podemos doar. É o amor. Esse vem do nosso coração. É isso que nós podemos doar. E o amor é renúncia. O amor é acolhimento, é paciência, é tranquilidade. Então nós precisamos trabalhar em nós esta caridade, para que nós possamos doar o que há de melhor de nós, para aqueles irmãos necessitados. E devemos pensar que um dia nós fomos também necessitados, ou até mesmo ainda somos necessitados, ou ainda mais necessitados que esses irmãos. E como é bom encontrar corações amigos que nos amparam. Tantas vezes, este mundo tão turbulento que nós estamos vivendo, tantas dificuldades, nem sempre financeiras, mas emocionais, psíquicas, espirituais, quando nós encontramos aquele coração mais equilibrado, mais tranquilo, que nos ouve, que acerena os nossos corações conturbados, que ajuda-nos a compreender melhor o que devemos fazer, como devemos caminhar, nós somos muito agradecidos. Então por que não fazermos o mesmo? Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então devemos lembrar deste mandamento. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso nos traz um momento de reflexão muito sublime, que é a caridade essencial. Essa caridade essencial é a nossa autotransformação. Nós precisamos nos transformar para sermos melhor a cada dia, para que possamos ofertar ao nosso irmão o melhor de nós. Quando nós começamos a compreender que nós devemos ofertar, antes de tudo, ao nosso irmão o melhor de nós, o melhor que nós temos dentro dos nossos corações, nós iremos compreender que a caridade material, essa preocupação primária com a caridade material, ela não vai ser tão primária. É importante, com certeza, volto a dizer, a caridade material é extremamente importante. Mas se ela estiver aliada com a caridade moral, será muito mais bem-vinda e recebida por nossos irmãos e por nós mesmos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual é o real significado da palavra caridade, como Jesus entendia, como Jesus ensinou? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Com essa resposta, a gente consegue observar o seguinte: tem algo dizendo sobre caridade material, puramente material? Não tem.
é a caridade moral. Benevolência para com todos. Aí nós podemos colocar algo de material, sim. Mas, fundamentalmente, o que os Espíritos nos traz como resposta é essa caridade moral. A indulgência para com as imperfeições alheias, como aqui no texto, nessa lição, diz no final, aquele homem pobre que doou muito pouco de coisas e bens materiais, mas que ele praticou a indulgência. Ele perdoava esses irmãos. Ele perdoava as suas imperfeições. E com certeza ele tinha em mente, ele tinha em seu coração, ele também tinha imperfeições e precisava de auxílio de perdão. E o perdão das ofensas é o que nós mais precisamos praticar. Perdoar. Em todos os sentidos, em todos os instantes, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Não somente 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, perdoarás todas as ofensas, quantas vezes forem praticadas contra vós. Assim disse Jesus a Pedro. E assim ele praticou. Então essa caridade moral, ela é fundamental para cada um de nós. Ofertarmos essa caridade moral. Então quando nós começamos a internalizar, a compreender a importância da caridade moral, do perdão, da indulgência, da benevolência, aqueles dias marcados para a distribuição da sopa, distribuição dos remédios para os enfermos, distribuição das roupas para aqueles necessitados, não vai ser somente essa caridade, mas trabalhando em nós essa caridade essencial, esse entendimento de autotransformação, de nos melhorarmos e doarmos o amor vindo dos nossos corações aos irmãos que necessitam, nós vamos compreender que a caridade ela será praticada não somente em dias e horários marcados, mas ela será praticada em todos os instantes das nossas vidas, em todos os momentos, em tudo que falarmos, em tudo que pensarmos, sentirmos e fizermos. Em tudo nós iremos de fato vivenciar esse auxílio, essa caridade ao nosso irmão. Aí sim, conseguindo vivenciar essa prática bendita dessa caridade, desse amor sublime, esse amor fraterno que Jesus Cristo nos ensinou e tem por nós, que nós almejamos e que um dia conseguiremos alcançar, nós poderemos dizer que nós vivemos em Cristo e Cristo vive verdadeiramente em nós. Porque a todo instante nós estaremos com Cristo em nossos corações, nós estaremos refletindo Jesus Cristo, nós estaremos espargindo nos nossos corações o amor de Jesus. A todos os instantes. Então, meus irmãos, quando Allan Kardec trouxe esse lema tão bendito, tão atual para nós, que é, fora da caridade não há salvação, ele nos mostra o roteiro. Ele reafirma aquilo que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai senão por mim. Então ele fortalece ainda mais. E nós sabemos que todo o universo é regido pela lei de amor e caridade. Então, meus irmãos, a caridade sem autotransformação poderá nos trazer algum mérito nesta prática. Na prática puramente, meramente material desta caridade. Mas está longe de ser tocado no alcance do âmago do serviço da caridade em nós. Então que hoje nós possamos, meus irmãos, refletir um pouco mais, sentir um pouco mais, compreender um pouco mais do que é essa caridade moral, auxiliando a caridade material, levando a todo instante, onde quer que formos, e a todos aqueles que encontrarmos, encarnados e desencarnados, esse apoio, essa moralidade, para que os nossos irmãos possam sentir em nós a presença de Jesus. Chico Xavier já dizia que toda aquela multidão que ia a Uberaba, e antes a Pedro Leopoldo, onde ele tinha o centro, que era muito grande aquela multidão, ele falava, todos eles estão aqui, se não por saudade de Jesus Cristo,
Porque ele compreendeu, ele vivenciou tão profundamente o que é essa caridade, o que é essa autotransformação, o que é esse amor vindo do fundo do coração, do âmago da alma, que ele irradiava esse amor de Jesus. E todos aqueles que ali queriam ficar próximo a ele, sentiam um bem-estar muito grande, sentia que estava mais próximo de Jesus. Porque ele vivenciou no mar humano, na escola humana, essa fraternidade, compreendendo a necessidade da autotransformação, como tantos outros, Paulo de Tarso, Pedro, Francisco de Assis e tantos outros no anonimato, e tantos outros conhecidos de nós, vivenciaram este aprendizado, essa escola. A escola que nós estamos inseridos. E aqui nós estamos para aprender e praticar. Permitir que dos nossos corações possam brotar esse amor fraterno, de renúncia, de amparo e de caridade. Rogamos a Jesus Cristo que nos ampare nessa autotransformação, neste momento tão sublime de evangelização das nossas almas. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. E voltamos para casa em paz. Graças a Deus. Para que a gente tenha um parâmetro de caridade, é quando nós passamos a agradecer a tudo. Para que a gente tenha um parâmetro, quando estamos distanciando da caridade, é quando nós estamos reclamando. Preste atenção na sua vida. Quanto tem a agradecer? Quanto tem a agradecer às pessoas que você encontra pelo caminho? Algum tempo atrás, não tão distante, isso tem alguns meses, uma pessoa me procurou para desabafar e ela estava reclamando que o marido dela tinha morrido e deixou muitos problemas para ela. E eu perguntei, quais são esses problemas? Ela disse, é porque ele me deixou uma grande fortuna. Está me dando muito problema. Qual que é a lógica disso? Então, quando nós estamos aprisionados no ego, no egoísmo, e o nosso orgulho está na estratosfera, nós reclamamos até quando nós ganhamos, até quando nós recebemos, até quando as pessoas nos ajudam. Vocês estão entendendo essa complexidade que habita dentro de nós? Sabe? Então, isso dá para nós um norte, um sentido. A hora que a gente reclama de alguma coisa, ali está acentuando o nosso egoísmo e é o nosso orgulho que está falando. Porque nós, consciente ou inconsciente, acreditamos que nós merecemos mais do que aquilo. A hora que você recebe um prato de comida e você diz que aquele prato de comida, aquela comida está sem sal. Não é? Até quando você pega, ou quando a gente pega, né? Vamos colocar eu também nessa história, quando pega uma comida, está quente demais. Você fala, poxa, mas essa comida está quente demais. Essa frase é uma reclamação. Então, nós estamos ali colocando que nós gostaríamos de que ela chegasse a nós na temperatura exata do nosso paladar. Mas, se olhar para o prato de comida, se a gente olhar para o prato de comida, está lá o arroz, o feijão, em algumas pessoas a carne, as verduras, ovos, não importa, está lá. Então, por pouco que seja, a comida vai ter ali 4 substâncias diferentes. Estou dizendo as comidas mais simples. 3, arroz, feijão e a carne, arroz, feijão e ovos. Agora, se nós pegarmos a história de cada uma daquele alimento até chegar a nós, quantas pessoas, quantas mãos laboriosas, operosas, quantos suores verteram
quantas situações aconteceram, quantas horas, dias, aquelas pessoas sofreram, passaram, para que aquele alimento estivesse no nosso prato quentinho. Pessoa que dedicou ali um pedaço da sua vida. Estou falando da coisa mais simples que tem. Sabe, a hora que pega um pãozinho, que hora que acorda um padeiro? Quando a gente vai comprar ele de manhãzinha, eu até não tenho esse problema não, porque eu gosto de pão amanhecido. Mas tem gente que gosta do pão do dia, não é? Então o pão do dia, o padeiro tem que levantar que hora para poder fazer todo aquele processo, até esquentar o forno. Depois de quente, não, aí já é mais fácil. Mas a primeira fornada, geralmente é 4 horas da manhã. Enquanto a gente está dormindo, tranquilo, sereno, e a gente vai lá, compra o pão ali 7 horas e reclama do pão. Então, o que eu quero dizer é sintetizar tudo isso que o Evangelho diz, a explanação da nossa companheira irmã Carla, para que a gente preste atenção em que nós estamos reclamando e o que nós estamos agradecendo. E nós somos frutos daquilo que nós emitimos. Quando eu reclamo, eu atraio para mim o fator, o teor daquela energia que eu reclamei. O universo vai me dar aquilo que eu estou reclamando. Quando eu agradeço, eu emito uma energia e conecto com o universo dará para mim aquilo que eu agradeci. Você está compreendendo isso? Todas as vezes que eu agradeço, eu recebo um bônus, um valor energético do universo. Foi isso que Cristo disse a Pedro quando Pedro se isolou lá cansadinho, né? Mas ele estava mais cansado pelas fragilidades que estavam no teu coração, pela agressão das pessoas. E nós, nessa casa, nós temos o hábito de escutar todas as reclamações das pessoas para melhorar. Né? Você está entendendo? Antes nós fazíamos a sopa com extrato, não era com açafrão. Isso há 18 anos atrás. Aí uma pessoa disse, olha, o extrato perde rápido. Se eu guardo a sopa para o dia seguinte, eu corro o risco dela azedar. E eu falei, o que faz para ela não azedar? Fazer com açafrão. Passamos a fazer com açafrão. Quando diz que nossos clientes são exigentes, né? Você está entendendo? São Vicente de Paula, né? Então, eu prestei atenção na palestra. Então, quando diz, nós temos que prestar atenção em tudo que as pessoas fazem para melhorar. Não para agredir, reclamar ou deixar de fazer. Compreende isso? Isso chama evolução. Se uma pessoa te joga fezes, você vai entrar dentro da fossa para pegar fezes para jogar nela também? Isso chama reclamar. Isso chama retaliar, isso chama vingança. Se uma pessoa te joga alguma coisa fétida, vá a um banheiro, toma um banho, usa um sabão perfumado, e devolve para ela uma rosa. Devolve para ela uma prece, uma oração, um carinho, um amor. Se pode ofertar algum objeto material, oferta. Se não pode, oferta a prece e o perdão. Porque fazendo assim, quem evolui? A criatura está crescendo, evoluindo, prosperando. E o universo vai cada vez mais facilitar a vida dessa pessoa. Isso é uma questão de inteligência. Nós que nos julgamos homens sapiens, é uma questão de inteligência. Compreende isso? É uma questão. Amar é o sentido da inteligência em ação. Só ama aquele que é inteligente. É sabedoria divina. Quem guarda mágoa, ódio e raiva, isso não é inteligência. Se você guarda mágoa, ódio e raiva, você está sabendo que está tomando veneno na conta-gota, que você vai sofrer muito tempo com um câncer, com uma doença, com dor de cabeça, labirintite. Eu não vou nem falar, porque é uma multidão de enfermidades e doenças. Sabendo disso, por que então vai continuar no sentido negativo dos sentimentos, das emoções? Então, um princípio básico. Faça um exercício diário. Sempre olhe no espelho para ver como está seu semblante. Se ele estiver assim, né? Você fala, nossa, eu não tenho direito de fazer careta para os outros, né? Aí você já
dá uma aliviada, dá uma soltada, passa a mão. Né? Falar, por que meu semblante está franzido? Eu estou preocupado? Estou com o coração angustiado? Então deixa eu ver o que tem dentro do meu coração. Ah, meu Deus, tira isso de mim. Pronto, aí, se você não quiser sorrir, mas faça uma cara, um semblante de paz. Isso é caridade. Outro exercício interessante também, diário, é você elogiar as pessoas à sua volta. Sabe? Hoje uma pessoa disse para o Geraldo, mas você não tem noção, tanto que você me ajudou aquele dia que você passou na minha empresa. Eu falei, é? Eu falei, mas eu não fiz nada, né? Ele falou, sabe aquela hora que eu falei para você, assim, que a vida estava difícil demais e que as pessoas pareciam que o mundo inteiro estava me atacando e as pessoas queriam me derrubar, queriam, né, que eu quebrasse, queria que as coisas dessem tudo errado. Eu falei, lembra. Aí você falou assim, mas elas não vão conseguir não. E eu falei, deixei. Falei, mas elas não vão conseguir não. Porque a única pessoa que pode te derrubar é quem? Somos nós mesmos. A única pessoa que pode me derrubar sou eu mesmo. De acordo com a forma que eu interpreto a vida, ou a relação do que as pessoas me emitem. Se tudo que chega a mim, eu agradeço a Deus, falo, presta atenção, Deus, isso é real, essa pessoa está certa, é assim que eu estou me portando, sinceramente. Faço uma análise como se fosse uma terceira pessoa me analisando a mim mesmo, a atitude. Se eu fizesse a mesma coisa com outra, se outra pessoa fizesse a mesma coisa comigo, eu ficaria feliz? Não, eu ficaria infeliz. Não, então essa pessoa está certa. Ah, não, eu gostaria que fizesse desse jeito comigo. Então, isso está certo. A pessoa está errada. Pronto. É o parâmetro. Não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse a si próprio. Foi Jesus que nos ensinou. Então está aí. Elogiar 3 pessoas por dia, 3 vezes ao dia. E dar uma olhada no espelho, né? Não nas curvas do corpo, não nos músculos, não na cor do cabelo, mas no semblante, na sua fisionomia. Se você está com a testa franzida, com os olhos diminutos, sabe? Com os cantos da boca, certo? A boca parecendo um risco, né? Não, solta a face, prestar atenção nos ombros, está pesado, está... Né? Aí você está ajudando você e sendo benevolente com as pessoas que estão à sua volta. E quando você elogia uma pessoa, o que acontece com você? Tudo aquilo que nós emitimos para alguém, 2 partes fica conosco e uma vai para a pessoa. Entendeu? De cada 3, você elogia uma pessoa, fica com 2. Você tem 3.000 reais. Você fala, vou dar 1.000 reais para a pessoa, você fica com 2. Isso é o valor do elogio. Falando em proporção material para que a gente possa entender. Entende isso? Com o passar do tempo, você vai se sentir aquilo que você está elogiando. E se você sente aquilo que você está elogiando, você é aquilo que você está elogiando. Entendeu? Simples assim. Amém? Alguém quer falar algo? Fazer alguma pergunta? Dizer algo? Falando ainda em caridade, pode desligar, só para encerrar. A maior caridade que nós podemos fazer para uma pessoa é quando nós encontramos o caminho que leva a Jesus Cristo. Se você encontrou o caminho de Jesus Cristo através do Espiritismo cristão, leve essa informação às pessoas que você conhece. Porque as pessoas estão carentes de informações e de verdades. As pessoas não conhecem a doutrina dos Espíritos. As pessoas não conhecem o Espiritismo. Nós colocamos o Espiritismo cristão, mas não existe outro Espiritismo. As outras são seitas espiritualistas. A Umbanda, a Quimbanda, não tenho nada contra elas, e tantas outras candomblé, formas de expressões espiritualistas, mas não são espiritismo. E a grande parte, nós poderíamos dizer aí 80% da nossa nação, se não for mais,
acredita que o espiritismo são essas expressões religiosas. Muitos perguntam, é o espiritismo da linha branca? Não, é espiritismo. Não existe linha, nem branca nem preta. É amor em movimento, é caridade no coração. Entende? Não cobra nada, não pede nada e doa tudo. Então, passe também a levar essa informação para as pessoas, porque ao fazer isso você vai salvar vidas. Salvando vidas, você salva a si próprio também. Amém? Fechando-se os olhos, agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa, aonde os anjos celestiais desceram sobre esta casa e derrama as bênçãos de Jesus em nossos corações. Encarnados e desencarnados são abastecidos com este refrigério celestial. A paz invade nossos corações. Reflexões fazem parte agora dos nossos pensamentos para que busquemos a luz da verdade e a coragem de praticar a benevolência para com todos, a caridade absoluta e assim encontrar a paz e o sentido de viver. Obrigado, Jesus, por esta casa que nos acolhe, por teus benfeitores amigos aqui estarem, pela multidão de desencarnados que nos buscam em teu santo nome. Perdoa as fragilidades que ainda trazemos na alma, fragilidades estas, Senhor, nascidas do orgulho e do egoísmo. E assim, amigo Jesus, rogamos que possa acompanhar cada irmão de retorno aos seus lares, levando esta paz na alma e levando também esta energia para todos aqueles que encontrarem pelos caminhos e também em seus lares. Assim, Senhor, entregamos em tuas mãos nossas vidas. Sob a abençoada energia do amor oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor, e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradecemos a presença de todos, pedimos perdão, eu e meu nome, em nome da casa. Se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Jesus te envolva e que o amor de Cristo esteja em seu coração hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja.